encontrarás também o fruto do encontro do autor com o seu Criador. Nele, a misericórdia e o perdão de Deus resgataram uma vida desperdiçada das cinzas do pecado e a transformou em pão de evangelização para o mundo inteiro. Você também poderá apreciar o Evangelho que nos mostra como Deus usa os tolos para envergonhar os sábios. Marino Restrepo nunca estudou teologia, nem foi educado em ciências religiosas. Contudo, durante a sua vida de missionário, ele possibilitou que acadêmicos de teologia e estudiosos eclesiásticos de alto nível ouvissem a simplicidade de um evangelho infundido no coração do autor pelo Espírito Santo. Você está gentilmente convidado a navegar pelos caminhos do milagre de Deus. Marino Restrepo evangeliza incansavelmente há mais de 20 anos, como se cada dia fosse o último. Falo através da Associação Peregrinos do Amor, focada neste anúncio do Evangelho, e através da qual já pregou em mais de 120 países. Essa urgência surgiu nele num dia que jamais esquecerá. Depois de passar 33 anos completamente afastado da igreja, devotado à nova era e com problemas com álcool e drogas, Restrepo retornou à sua Colômbia natal, onde foi sequestrado pelos guerrilheiros das Farc. Em meio ao cativeiro e quando pensava que não sobreviveria, teve uma experiência mística espetacular. Ele viu o inferno em toda a sua realidade, o poder do diabo e dos espíritos malignos. Mas também lhe foi mostrado o céu e sua luz extraordinária. Essa experiência o transformou daquele momento para sempre. Embora tenha permanecido sequestrado por mais 5 meses, ele se sentiu mais vivo do que nunca. E depois de ser libertado, ficou claro para ele que sua vida deveria ser servir somente a Deus. Agora, num extenso testemunho, ele explica os detalhes mais profundos da sua vida de perdição, do seu posterior sequestro e desta experiência mística que o tirou do abismo e acabou por transformá-lo num missionário itinerante. Restrepo diz que nasceu em família católica, sendo o 6º de 10 irmãos. Até os 14 anos, cresceu vivendo as tradições católicas, até ser enviado a Bogotá para continuar os estudos. Em plena Revolução dos anos 60, este adolescente logo caiu no estilo de vida hippie, no orientalismo, nas drogas, no movimento pró-aborto e em tudo relacionado à revolução sexual em curso. Alguns meses se passaram e eu deixei a fé católica e embarquei numa vida dedicada à nova era. Diz este missionário que lembra que a partir daquele momento entrou numa realidade obscura e perigosa. Aos poucos foi apresentado esse tipo de vida, aprofundando-se na magia, no ocultismo e na numerologia. E foi assim que se mudou para a Alemanha para completar os estudos, especializando-se em composição musical. 7 anos depois, já com esposa e 2 filhos, mudou-se para Los Angeles, onde conquistou muita fama e dinheiro no mundo do entretenimento. Eu me concentrei em dinheiro, fama e poder. Esses eram meus deuses. Fiquei encantado com isso, e ninguém em todos esses anos me falou sobre Deus. Assim chegou o ano de 1997, onde viajou para a Colômbia para ver sua família. Naquele momento, cheia de sofrimento, após a morte em um curto período de tempo de sua esposa, 2 de seus irmãos e seus pais. Suas 4 irmãs viveram esse luto de forma cristã, mas ele, que acreditava na reencarnação, via-o de uma perspectiva diferente.
Foi esta viagem que virou completamente a sua vida de cabeça para baixo. Uma de suas irmãs pediu-lhe que acompanhasse a novena de Natal do Menino Jesus, porque graças a ela poderia ser obtida uma graça especial. Para mim, que era materialista, achava que graça era algo como sorte. Pedi-lhe uma mudança de vida, embora obviamente o que eu pedia eram mais coisas no mundo. Porém, ele mudou minha vida naquele Natal, mas à sua maneira, diz Restrepo. Isso aconteceu em 25 de dezembro de 1997. Depois de um dia inteiro de festas e bebedeiras, ele foi dormir na plantação de café de um tio. Mas ao chegar, foi subitamente agredido e sequestrado por 6 guerrilheiros das Farc. Amordaçado e encapuzado, Marino foi levado para a selva e trancado em uma caverna cheia de vermes. Dos 6 meses de cativeiro, ele passou os primeiros 15 dias ali pensando que não sobreviveria, já que o cacique havia lhe dito que o matariam de qualquer maneira. Então ocorreu esse êxtase. Embora seu corpo ainda estivesse na caverna, ele se viu aos 3 anos brincando no quintal de sua casa. E assim reviveu toda a sua vida. Até que algo doloroso aconteceu. Nesses 33 anos longe de Deus, minha consciência adormeceu. Mas de repente esta consciência despertou. Foi uma dor espiritual muito grande. Mas foi incrível ver as consequências do pecado, diz Marino, ressaltando que isso aumentava à medida que sua vida avançava, porque os pecados eram muito maiores. De repente, algo mais misterioso aconteceu. A primeira coisa foi uma iluminação de consciência. De repente, não apareci na caverna, mas de bruços numa montanha, onde havia um silêncio perfeito. Quando levantei a cabeça, vi o firmamento, a majestade da criação. Eu nunca vi nada assim. Olhei para a frente e vi outra montanha mais alta. O cume estava coberto de neblina e aos poucos foi desaparecendo. Quando desapareceu, dei por mim a contemplar a mais extraordinária cidade de luz. Estas 2 montanhas não estavam ligadas entre si, e naquele momento Marino ouviu uma voz vinda de todos os lados. Foi, explica ele, uma voz cheia de amor, compaixão e misericórdia. Quando ele falou comigo naquele momento, eu sabia que era a voz de Deus. Este pregador garante que Deus lhe explicou o momento em que Marino se distanciou dele. Ele me mostrou como me aprofundei no pecado, e deslumbrado com o mundo, o espírito do mal entrou. Depois de ter me contaminado com tudo isso, o demônio começou a entrar com uma força terrível. Nessa viagem pela sua vida, Deus continuou a mostrar-lhe o momento em que a autoridade demoníaca começou a manipular-me e vendeu-me o mundo e estas paixões pelas coisas temporais, fazendo de mim um instrumento disso. A seguir, o Senhor falou-lhe da igreja e disse-lhe: a Igreja Católica é a minha igreja, a única igreja, mas a salvação é para toda a humanidade. E depois mostrou-lhe o sacramento da confissão, a arma poderosa que nos permite manter a amizade com Deus. Neste ponto, Marino pôde ver algo terrível. E isso foi ver que o pecado mortal é uma pessoa, um nome próprio, e que quanto mais tempo estamos nesse pecado, mais espíritos dessa legião entram em nossa vida. Todos os dias há uma batalha pela nossa alma.
E então Deus mostrou-lhe o poder da Eucaristia. Ele me apresentou a realidade da missa, da consagração da espécie. Cada vez que se celebra a Eucaristia, diminui a força do diabo contra as almas. Se somos católicos preparados para receber a Eucaristia e somos instrumentos eucarísticos de reparação, quando chegamos ao altar e recebemos a Eucaristia, nos tornamos tochas de luz. Somos tabernáculos vivos por onde passamos, e os demônios fogem por onde passamos. Abençoamos os lugares por onde passamos, diz Marino Restrepo. A seguir ocorreu um dos momentos mais extraordinários deste êxtase: o fato de poder ver o céu, o inferno e as almas purgativas. Aparecia em um lago, onde a água chegava até minha cintura. Na frente vi uma linda pedra da cor de ouro velho. Era muito grande, e acima dela vi uma cabeça olhando de lado. Então no lago ele viu uma névoa, e espíritos malignos saíam dela. Havia centenas deles, e quando olhei para qualquer um deles, vi o pecado perfeitamente. Se ele não tivesse pecado, não estariam naquele lago, mas foram 33 anos longe da igreja. Lembra? A seguir, Marino viu como Satanás mapeou minha vida perfeita em direção a um abismo. Naquele abismo eu podia ver o inferno perfeitamente. É impossível descrever o que vi naquele abismo. É algo assustador. Do outro lado, porém, ele podia ver as almas purgativas. Elas foram subindo aos poucos em direção à luz, que estava no topo da rocha. Essas almas, apesar das complicações, foram resolvendo o que ficou sem solução na vida terrena. Elas são lindas, embora muitas parecessem deformadas e sem clareza. Mas elas estavam cheias de amor. Explica. Acima de Marino estava seu anjo da guarda, que lhe mostrou mais coisas sobre aquele lago. Depois diz que então a rocha encheu-se de luz de uma forma extraordinária. Foi a mesma luz que vi naquela cidade montanhosa. Eu sabia que aquela luz era Jesus. Olhei para o lago, porque não consegui olhar para aquela luz. Então senti uma presença, e olhei com um canto de olho, e vi que era virgem. Naquele momento ele saiu do êxtase, e voltou para a caverna onde foi sequestrado. Eu sabia que havia experimentado algo extraordinário. Fui sequestrado por mais 5 meses e meio. Eu já era uma pessoa transformada, mas naquele momento não sabia o quanto. Aí começou a vida deste incansável pregador e evangelizador.